à unidade 3, Saúde e Meio Ambiente, da disciplina de Sociedade e Meio Ambiente do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade de Ciências da Saúde, Moinhos de Vento. Eu sou a professora Charel e vou te acompanhar nesta unidade. O objetivo de aprendizagem desta unidade é que, ao final dela, o acadêmico deverá discursar sobre a importância do meio ambiente para a saúde humana. E você já parou para pensar o que é saúde para você? Vamos fazer essa reflexão? O conceito de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Lembram? A gente viu isso na unidade anterior. E o que isso significa? Significa, então, que o indivíduo saudável ele deve estar bem psicologicamente, apresentar boa interação social, viver em segurança, ter perspectiva de futuro, entre vários outros aspectos. Então, ter saúde passa a ser um estado muito subjetivo que depende diretamente dos valores de cada indivíduo. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante a políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Vamos falar então um pouquinho sobre o meio ambiente. Segundo o artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, podemos definir o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permitem abrigar e rege a vida em todas as suas formas. O meio ambiente ele pode ser então definido como um conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos que permitem a vida em suas mais diversas formas. Assim, o conceito de meio ambiente ele apresenta diferentes conotações, podendo ser analisado sob diversas óticas, como aspectos naturais, como a fauna e a flora, o meio ambiente natural, o espaço urbano, que é o meio ambiente artificial, os locais onde as pessoas exercem as suas atividades, meio ambiente de trabalho, o patrimônio cultural nacional, que é o meio ambiente cultural, e o patrimônio genético. Todas essas óticas são essenciais para a saúde do ser humano, pois o meio ambiente é tudo, é o espaço de interação entre os seres vivos e não vivos. A preservação do meio ambiente e seu manejo de forma sustentável, em que os recursos possam ser utilizados de forma a não acarretar seu esgotamento, é do dever do poder público e da coletividade para preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Assim, além de ser essencial a criação das políticas de preservação do meio ambiente, a população também deve agir atuando no dia a dia por meio de ações simples e que contribuam, então, para essa preservação. O que você tem feito para preservar o meio ambiente? Como você tem trabalhado para minimizar os impactos disso? Se a gente pensar, o nosso meio ele já mudou muito. O meio ambiente de quando os nossos pais eram jovens era muito diferente do que a gente tem hoje. A gente já percebe a escassez de recursos, a gente já sofre com algumas secas, há mudanças climáticas. E você já parou para pensar o que vai ficar para as próximas gerações? Vamos ver então um pouquinho sobre o impacto do meio ambiente. Então, os problemas ambientais, eles são resultados da evolução da sociedade, em seus aspectos econômicos, políticos, sociais e educacionais, que sintetizam a subjetividade da condição humana. E essa subjetividade, ela significa a nossa percepção sobre o mundo em que vivemos e sobre nós mesmos, nosso modo de pensar e agir para preservar e cuidar do meio ambiente. As consequências da degradação ambiental do planeta são muitas, e dentre elas tem sido levantada a hipótese de que grande intensidade desses processos pode, no futuro próximo, levar a uma quebra de equilíbrio do sistema que leva a frequente ocorrência de pandemia e até mesmo
elevando a severidade de doenças emergentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as alterações decorrentes do processo de degradação ambiental têm o potencial de afetar atividades econômicas, infraestrutura e ecossistemas, bem como de causar riscos à saúde da população humana. As mudanças ambientais causadas pela atividade humana, ela também ameaça a saúde por causa da escassez de água, alimentos, aumenta o risco de desastres naturais, provoca o deslocamento de pessoas e aumenta então o risco de ocorrência de doenças infecciosas. Você já parou para pensar que tudo isso que estamos vivendo pode também ser um desequilíbrio ambiental? Então aqui a gente pode perceber que o meio ambiente ele é um fator determinante para a saúde, né? Pois a falta desse saneamento básico, maus hábitos de higiene e as condições precárias de vida contribuem para a transmissão de doenças. O meio ambiente é tudo. Lembre no que a gente viu lá no início? Os nossos hábitos, questão de água encanada. É difícil pensar que pessoas ainda não têm isso. E isso auxilia nessa transmissão de doenças. Então, cuidar do meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Preservação ambiental é a proteção da natureza sem considerar a questão econômica ou de uso. A ideia da preservação é proteger o ambiente das ações do homem, e isso é uma responsabilidade de todos nós. É muito importante que a gente cuide desse planeta para que as nossas gerações futuras também consigam viver nele. Aqui ficam algumas das bibliografias que foram utilizadas nessa unidade. Boa reflexão e boa leitura!